Bom dia, povo de Deus. É isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sexta-feira. Olha só que interessante. É um estudo adicional sobre um resumão de tudo aquilo que a gente aprendemos durante a semana, mas a gente vai acrescentar algumas coisazinhas bem legais, mas olha só, acréscimo da Bíblia, textos bíblicos que a gente vai ler para incrementar mais tudo aquilo que a gente aprendemos durante a semana. São lições extraordinárias. De sábado até hoje, Deus tem falado conosco de uma forma incrível. E uma das coisas que eu achei mais interessante durante toda essa semana, tem muitas coisas legais, mas a parte de quinta-feira foi justamente o que eu achei muito interessante, que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Daniel, sabe o que Daniel estava fazendo ali no capítulo 9? Ele estava estudando os livros do profeta Jeremias, analisando cada contexto, em que momento da profecia ele se encontrava, e ele analisou que ele se encontrava próximo ali ao término dos 70 anos de cativeiro, que o povo de Israel estava passando ali em Babilônia. E sabe o que ele faz? Ele começa a clamar. Ele entende pelo estudo da palavra e ele começa a clamar a Deus pedindo sabedoria para Deus dar sabedoria a ele para saber o que ia fazer naquele contexto. Senhor, dá-me sabedoria. Os 70 anos estão finalizando e eu preciso da sabedoria do Senhor. O que é que eu vou fazer agora? Então, olha só que interessante. Algumas lições a gente pode extrair desse texto. Você tem analisado a palavra de Deus? Tem analisado e notado em que momento da profecia, em que momento da história você se encontra? E se analisou e entendeu, a gente precisamos quebrantar o nosso coração e entender se a palavra de Deus falou contra aquilo que a gente gosta, então é melhor a gente deixar de lado, porque mais vale a palavra de Deus do que o que a gente pensa, o que a gente acha. Mas olha só, alguns textos a gente vai analisar, Miqueias, capítulo 6, versículo 1 ao 8, mas eu vou extrair alguns textos aqui do livro de Miqueias, capítulo 6, e eu quero extrair o versículo 3 de Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Olha só, algumas perguntas Deus nos faz. Ele diz assim: povo meu, que tenho feito? É uma pergunta. Povo meu, o que eu tenho feito com vocês? E com que te enfadei? Responde-me. Sabe, Deus ele faz uma pergunta para mim e para você. Ele está dizendo: Francisco, o que foi que eu fiz? Em que foi que eu te enfadei? Responde-me. Há uma preocupação aqui de Deus para comigo e para com você. Deus está preocupando: olha, você não tem estudado a Bíblia como deveria. Você não tem orado como você deveria orar. O que foi que eu fiz para você quebrar essa rotina que você tinha? Aquele momento que você se acordava pela madrugada, aquele momento que você clamava, se entregava por completo, aquele momento que você mergulhava nas minhas palavras e estudava e analisava tudo com carinho. É uma pergunta de reflexão para mim e para você. Mas olha só, ainda tem mais. A gente precisa analisar alguns textos bem interessantes. Olha só, Miqueias ainda, capítulo 6, versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os autos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 de ribeiros de azeite. Darei ao meu primogênito, pela minha transgressão, o furor do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Agora, ele te declarou: homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Sabe, Deus está preocupado com cada um de nós. Muitas vezes a gente está tentando oferecer a Deus algo que Deus não quer. Sabe, aqui está falando que algumas pessoas começaram a oferecer sacrifício de animais e tudo mais para Deus, só que Deus disse aqui no verso 8, Deus pede, sabe o quê? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É um chamado para mim e para você. Será que você tem sido egoísta? Será que você tem sido egoísta dentro desse cenário? Não, eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo, eu posso, o meu braço, a minha força consegue adquirir os meus recursos. A gente precisamos entender que somos dependentes de Deus. Nada do que temos vai ficar para sempre aqui, vai se acabar. A única coisa que vai permanecer é o caráter, é aquilo que Deus está querendo colocar dentro da sua mente, do seu coração. Mas ainda tem mais. Amós
é um texto que a gente também analisa, mas eu queria falar para vocês agora, interessante, que Deus ele tem um chamado para mim e para você. Qual é esse chamado? Ele está chamando eu e você para fazer uma reforma urgente, mas uma reforma baseada na palavra de Deus. Leia com carinho cada texto desse livro, e especialmente eu convido vocês a analisar de Gênesis ali, a Apocalipse, todo o contexto bíblico, mas especialmente ali Êxodo capítulo 20, onde está relatado o caráter de Deus. Analisa ali aqueles 10 mandamentos e pegue cada mandamento e olha em que momento ali e que o mandamento aponta aonde você está errando. Então, quando ele aponta aonde você está errando, humildemente reconhece o seu erro e começa a prática das boas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, fala, olha, lembra de onde foi que você caíste, arrepende e começa a praticar as boas obras. Deus faz um chamado para mim e para você, fazer uma reforma baseada na palavra de Deus. Urgentemente precisamos, meus queridos, nos transformar, nos moldar à imagem de Deus. Permita que esse livro transforme a sua vida e transforme a sua família. Convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.